Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência a nossos vídeos, nós vamos falar um pouco sobre sistema reprodutor feminino. Antes de começar a nossa aula, peço a vocês que sigam o nosso canal, curtam os nossos vídeos, façam comentários que eu sempre vou responder aí os comentários da galera, né, que faz questionamentos ou algo do gênero. Então, para dar início, o sistema reprodutor feminino, como a gente sabe, é composto por órgãos sexuais internos e externos. Aqui nós temos uma imagem mostrando os órgãos internos, composto pelo ovário, tubas uterinas, útero e vagina. E em relação aos órgãos externos, nós vamos ter, incluindo, né, é, monte do pubis, lábios maiores e menores do pudendo, clítoris, vestíbulo e abertura da vagina, ímen e ósseo externo da uretra, certo? Nós vamos focar nesse vídeo principalmente nas estruturas internas, além dessas que eu falei para vocês, nós vamos falar um pouco sobre glândulas mamárias e placenta. Então, inicialmente, para dar sequência aqui nesse vídeo, nós vamos mostrar essa imagem aqui, esse desenho esquemático do ovário. Observem que o ovário ele vai ter uma região que a gente vai chamar de medula, que é essa região mais interna, tá? Essa medula é a região onde que é o local de entrada das veias e artérias, tá? Ovarianas aqui. Essa medula ela vai ser composta por um tecido conjuntivo frouxo, tá? E ela não vai ter tantas células quanto na região que a gente denomina córtex, que é essa outra região aqui, onde nós vamos ter as células germinativas femininas, tá? Os folículos vão estar aqui na região do córtex. Entre o córtex e esse epitélio que a gente observa, nós vamos ter um tecido conjuntivo denso não modelado que a gente denomina de túnica albugínea. E nós vamos ter o epitélio, que é esse epitélio que vai recobrir todo o ovário. Ele é denominado de epitélio germinativo. Quando descoberto, quando descrito, inicialmente pensou-se que esse epitélio dava origem aos ovócitos, então a nomenclatura ela foi designada acreditando que esse epitélio fazia parte das células germinativas que dão origem aqui ao ovócito, certo? Bom, então, quais as outras estruturas que a gente consegue observar nesse ovário? Além do tecido conjuntivo frouxo, que nós vamos ter aqui na região do córtex, nós vamos ter também os folículos. Aqui na imagem a gente consegue observar desde folículo primordial ao folículo maduro, ou folículo de Graafi, né, que é o folículo que vai ser liberado, ele vai liberar aqui o ovócito, e para ser fecundado, obviamente, ali durante o período, antes do período menstrual, né, durante o período do ciclo reprodutivo feminino. Vou mostrar para vocês aqui a imagem histológica do ovário. Então aqui nós vamos ter o ovário. Nesse ovário a gente consegue observar a região da cápsula de epitélio germinativo, que é o epitélio simples cúbico, que é esse epitélio aqui. Não está tão visível aqui nessa lâmina, esse epitélio, mas nós vamos ter aqui epitélio simples cúbico. Logo abaixo nós vamos ter então a túnica albugínea. Tá? Ela não está tão visível aqui também nessa lâmina, mas é um tecido conjuntivo denso que nós vamos ter aqui logo abaixo do epitélio. E aqui então nós vamos ter a região do córtex. Aqui nós vamos ter toda a região do córtex. E essa região mais clara é a região então que a gente denomina de medula, que é onde vai entrar os vasos sanguíneos. Já que na região do córtex nós vamos ter os folículos primordiais. Peço a vocês, caso tenham interesse de aprofundar em relação aos folículos, que estudem pelo livro de embriologia, não pelo livro de histologia, porque o livro de embriologia ele vai ser mais completo em relação a esse assunto. O que seria um folículo? O folículo ele é basicamente ele é basicamente composto por células foliculares. Essas células foliculares são células epitelioides de origem do tecido conjuntivo, tá? do mesênquima, né? Do tecido aqui que vai dar origem a essas células, e ele vai envolver todo o ovócito. O folículo que a gente denomina de folículo primordial, que é o que a gente está visualizando aqui nessa lâmina, é basicamente uma camada de células foliculares, é uma camada simples, tá? Pavimentosa de células foliculares que vai envolver então esse ovócito. Na verdade, a ovogônia, tá? É importante a gente lembrar disso. Então, a ovogônia é a célula primordial que vai dar origem ao que a gente denomina de ovócito primário. Então, aqui nós vamos ter o folículo primordial. Aqui nesse caso nós já vamos ter o ovócito primário, tá?
obviamente, quando a mulher nasce, ela já nasce com os ovócitos no estágio primário. Peço a vocês mais uma vez que estudem pelo livro de embriologia, que ele vai dar mais detalhes a respeito desse assunto. Nesse folículo primário, a gente já consegue observar uma região que a gente vai denominar de zona pelúcida, que é basicamente um composto de glicoproteínas, que vai estar associado com o processo de fecundação, né, e demais processos aí associados ao desenvolvimento embrionário. Além disso, como eu já falei para vocês, as células foliculares, que são essas células aqui simples pavimentosas, né? Então, uma camada simples pavimentosa aqui de células. E à medida que esse folículo cresce e o ovócito se desenvolve, nós vamos ter então, vou mostrar para vocês aqui, o folículo que a gente denomina de folículo primário. Observem que as células que eram células simples pavimentosas agora está no formato um pouco mais cuboide. E à medida que se desenvolve, nós vamos ter essa estrutura aqui que a gente denomina de folículo secundário, tá? Também denominado de folículo antral. Observem que aqui a estrutura já mudou completamente, então nós vamos ter aqui o ovócito com a sua respectiva zona pelúcida. Nós vamos ter uma camada de células que vai fazer parte do que a gente denomina de corona radiata. Então, essa corona radiata ela vai ser importante também para o processo de fecundação e de fertilização. Nós vamos ter uma camada que a gente denomina de células da granulosa, que são essas células cúbicas aqui que estão associadas com a produção de androgênios, e elas têm também receptores de LH, que é o hormônio luteinizante, que é o hormônio produzido pelas células da adenipófise. Tá? Então esse hormônio ele vai chegar aqui e induzir a produção de andrógenos. Esses andrógenos eles são precursores, né, dos hormônios aí femininos, certo? Aqui nós vamos ter um espessamento dessas células da granulosa que a gente vai denominar de cúmulos oóforos, tá? Então esse espessamento aqui é o cúmulos oóforos e essa cavidade, que vai ser uma cavidade cheia de líquido, é a cavidade do antro, tá? A cavidade antral. Além disso, nós vamos ter uma região que ela é altamente vascularizada, que vai ser essa região aqui. Essa região a gente vai denominar de células da teca interna. Essas células também são células com formato cuboides. É altamente vascularizada aqui essa região. E a gente vai denominar ela então de teca interna. E externamente a toda essa estrutura nós vamos ter a teca externa, que vai ser composta principalmente de células musculares lisas. Toda essa estrutura ela está associada com o desenvolvimento do ovócito. Então, toda essa estrutura favorece o desenvolvimento desse ovócito e as células foliculares que estão aqui na região mais externas, elas auxiliam na expulsão desse ovócito para ser capturado pelas fímbrias, né, da tuba uterina e entrar então na tuba uterina para possivelmente ser fertilizado, possivelmente ser fecundado aí durante, né, após o ato sexual. Aqui nós já vamos ter o folículo, né, um folículo maior do que o que a gente observou agora. Aqui nós já vamos ter um folículo de Graafi, que ele basicamente está pronto aí para ser liberado nessa região aqui que a gente denomina de epitélio germinativo. Quando a gente observa aqui esse desenho esquemático, a gente consegue observar que para o ovócito sair do ovário, ele precisa romper esse tecido epitelial simples aqui, né? Então, por que esse tecido epitelial é simples? Primeiro, não tem necessidade de ser um epitélio pavimentoso nessa região, porque é uma região onde eu não vou ter tanta agressão mecânica, então um epitélio simples é suficiente. E uma outra associação é porque para facilitar a expulsão aqui do ovócito, né, rompimento aí desse epitélio e liberação desse ovócito. Nessa região, né, tem associação com câncer de ovário, principalmente, né, tem se descrito na literatura, que é principalmente pela ruptura constante aqui dessa região para a liberação dos ovócitos. Além disso, aqui nós vamos ter, ainda nessa região do córtex, as células estromais, né, que são as células aí do tecido conjuntivo. Nós vamos ter vários tipos de células, desde fibroblastos a células
do sistema, as células de defesa, né, do sistema de defesa. Além disso, nós vamos ter células foliculares também aqui nessa região, certo? Dando continuidade, né, então o ovócito, o folículo, ele deixa de ser um folículo primário, passa a ser um folículo secundário. Esse folículo secundário ele se torna um folículo de Graafi, ou folículo maduro. Esse ovócito ele é liberado então, e as células foliculares que compõem as regiões da teca interna e da teca externa, elas vão se modificar, vão se transformar no corpo hemorrágico. Então observem que eu tenho, é denominado de corpo hemorrágico, porque eu tenho aqui um certo acúmulo de sangue aqui nessa região. Essas células, então, elas vão se desenvolver para se transformar no que a gente denomina de corpo lúteo, e esse corpo lúteo ele vai ser importante para manutenção dos hormônios femininos, especialmente progesterona e estrogênio. Né? A gente vai ver o porquê quando a gente falar um pouco sobre útero, né? Falar um pouco sobre a camada do endométrio. Então essas células aqui, elas são responsáveis por manter esses hormônios, níveis desses hormônios constante por um tempo. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais na frente. Caso não haja gravidez, essas células elas vão entrar em processo de morte celular e se transformar no que a gente denomina de corpo albicans, que é basicamente um processo de cicatrização, é uma deposição de tecido conjuntivo nessa região onde continha essas células foliculares que entraram em processo de morte celular. Então aqui nessa lâmina a gente não consegue observar. Nessas outras lâminas aqui a gente consegue observar tanto o corpo hemorrágico quanto o corpo lúteo. Então aqui a gente vai ter a região do corpo lúteo, né? Então observem que as células elas aumentam o seu volume. Toda essa estrutura aqui inicialmente a gente denomina de corpo hemorrágico, uma vez que nós temos uma deposição, né, aqui de sangue nessa estrutura. Aqui observem que eu não tenho, né, tanto sangue quanto comparado inicialmente aqui nessa lâmina. E aqui sim a gente denomina essa estrutura de corpo lúteo. Então aqui nós vamos ter as células da granulosa, que vão ser responsáveis por manter, né, os níveis desses hormônios que eu falei anteriormente. Caso não haja gravidez, essa estrutura ela vai entrar em processo de morte celular. Eu tenho deposição então de matriz, né, do tecido conjuntivo, fibras colágenas principalmente, e eu tenho então a denominação de corpo albicans. Essa estrutura ela não produz mais hormônios, é basicamente uma cicatrização do corpo lúteo, certo? Aqui nós temos uma outra lâmina que ela vai mostrar para a gente basicamente as mesmas estruturas. Né? Então nós temos aqui o epitélio, aqui ele está bem mais evidente do que naquela outra lâmina que a gente viu anteriormente. Então epitélio cúbico. Logo abaixo aqui está bem visível também a túnica albugínea. Observem que o tecido conjuntivo denso. E aqui nós já vamos ter as células foliculares. Então aqui nós vamos ter os folículos primordiais com o ovócito primário, até aquelas outras estruturas que eu falei para vocês anteriormente. E aqui então nós vamos ter o corpo lúteo. Se comparar essa estrutura com as demais aqui do ovário, observem que o corpo lúteo é uma estrutura muito maior, então as células se proliferam densamente aqui nessa região. Bom, em relação ao ovário, histologicamente o que é mais importante são essas estruturas. A gente vai passar agora para a região da tuba uterina. A tuba uterina, após, né, eu ter liberado o ovócito, essa tuba ela vai capturar esses ovócitos através das estruturas que a gente denomina de fímbrias. Essas fímbrias elas são projeções aqui da região do infundíbulo da tuba uterina. A região da tuba uterina ela é basicamente composta. Aqui eu tenho para mostrar para vocês aqui as regiões aqui das fímbrias, certo? Da região do infundíbulo.
Qual que é a composição aqui dessa estrutura? Basicamente, nós vamos ter um tecido mucoso composto por tecido epitelial simples colunar. Nessas regiões, nós vamos ter células que elas vão possuir cílios, nós vamos ter células ciliadas e células não ciliadas. Esses cílios eles vão auxiliar na passagem do ovócito em toda a região da tuba uterina. Então, quando ele passa capturado pelas fímbrias, né, aqui do infundíbulo, ele precisa percorrer toda essa região para chegar até a região do corpo do útero. Né? Obviamente, se for fertilizado, a fertilização ocorre aqui na região, principalmente na região da ampola, e aí o embrião ele chega na região do corpo do útero para se implantar. É o que normalmente acontece. Obviamente tem as suas exceções. Então nós vamos ter um tecido epitelial simples. Opa, tecido epitelial simples colunar, ciliado, esses cílios eles vão auxiliar, né, na movimentação aí dessa estrutura. Além disso, nós vamos ter uma região que a gente denomina de lâmina própria, que é basicamente tecido conjuntivo. Essa região é altamente vascularizada, como a gente consegue observar. Essas células epiteliais, elas também são responsáveis por produzir muco, e esse muco vai ser importante tanto para a passagem do embrião na tuba uterina, quanto para o processo de metabolismo desse embrião. Então, alguns componentes desse muco, eles são utilizados pelo embrião, não, desculpa, pelo ovócito. Inicialmente pelo ovócito e posteriormente pelo embrião após fecundado. Esse muco, então, é utilizado, né, para o processo metabólico aí do ovócito inicialmente, caso haja fecundação do embrião. Então, isso é importante principalmente para o embrião. Além de toda essa estrutura de tecido epitelial, tecido conjuntivo, que a gente denomina de lâmina própria, nós vamos ter uma camada de tecido muscular. Essa camada de tecido muscular, nós vamos ter um tecido muscular interno, circular, e um tecido muscular externo, longitudinal. Qual que vai ser a importância desse tecido muscular na tuba uterina? Existem mulheres que elas vão possuir a síndrome dos cílios imóveis. Basicamente, os cílios que elas têm nesse epitélio, eles vão ser imóveis. Então, para que o ovócito secundário e o embrião consiga percorrer todo aquele percurso da tuba uterina, as mulheres elas têm essas camadas de tecido muscular que vão se contrair e auxiliar, então, na passagem, no percurso aí desse ovócito e desse embrião posteriormente. E na camada mais externa, nós vamos ter a serosa, que vai ser composta por tecido conjuntivo, e uma camada de mesotélio, que vai ser um tecido simples cúbico, aqui nesse caso. Então, aqui, basicamente, é a região da tuba uterina. Nós vamos ter outras lâminas aqui de tuba uterina. Quem tiver interesse, entra aqui nesse sistema. Aqui está o link para vocês. Eu coloquei o link também no canal, né? Quem entrar lá no canal consegue observar lá o link. Então, sugiro que venha aqui olhar as demais lâminas que estão aqui. As lâminas são em ótima qualidade. Ao passar por essa região da tuba uterina, esse ovócito ou esse embrião, ele vai chegar no que a gente denomina de útero. Então, quais são as camadas que eu vou ter em um útero? O útero ele vai ser composto por uma camada que a gente denomina de endométrio. Esse endométrio ele vai ter duas camadas principais, que vai ser uma camada que a gente vai denominar de camada funcional e uma outra camada que a gente vai denominar de camada basal. Eu vou mostrar uma outra lâmina que está melhor para a gente visualizar isso aqui. Então, essa região é a região do endométrio. Logo abaixo do endométrio, nós vamos ter o que a gente denomina de miométrio, que vai ser composto por tecido muscular, uma camada circular interna e uma camada longitudinal externa, tá? Basicamente. Além disso, nós vamos ter uma camada intermediária, que vai ser altamente vascularizada. E por fim, nós vamos ter uma outra estrutura que a gente vai denominar de perimétrio, que é basicamente tecido
conjuntivo. Algumas regiões, esse perímetro ele vai estar coberto por tecido epitelial, mas nem toda região desse útero nós vamos ter essa região do perímetro com tecido epitelial recobrindo aqui esse tecido conjuntivo. Essa região vai ser importante que vai fazer ligamento com outras regiões aí do organismo. Vou mostrar essa lâmina por último, que vai ficar mais fácil da gente entender. Bom, então aqui no útero, vou mostrar para vocês o útero em diferentes fases do ciclo ovariano, em diferentes fases do ciclo feminino. Aqui nós vamos ter, inicialmente, a fase proliferativa. Observem que nessa fase proliferativa nós vamos ter uma camada do endométrio, essa camada funcional, altamente espessada. Nessa camada funcional, o que a gente vai ter? Nós vamos ter um epitélio simples colunar, como vocês conseguem observar aqui. Ele é bem parecido com aquele epitélio simples colunar que vai ter na região da tuba uterina. Esse epitélio, observem que nós vamos ter aqui regiões com glândulas. Essas glândulas elas vão ser importantes para a produção de muco e vai ter uma outra importância durante o processo de escamação aqui desse endométrio, a gente vai falar um pouco sobre isso. Logo abaixo desse endométrio nós vamos ter uma região de tecido conjuntivo, né, que é a região que a gente denomina de estroma. Todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui faz parte, né, dessas glândulas aí presentes no endométrio, né, que são as glândulas aí uterinas. E além disso, esse endométrio ele vai ter a camada basal. Então nós vamos ter uma camada proliferativa, que é essa camada mais clara, se a gente observar a lâmina mais de longe, e essa região aqui mais escura, que a gente consegue observar, é a região, a camada basal. Então o que vai acontecer? Durante, né, a produção, o início aí do processo do ciclo ovariano, essa camada do endométrio, essa camada funcional, ela vai se proliferar, ela vai aumentar a sua espessura. Para que acontece isso? Qual o motivo? Caso o ovócito secundário ele seja fecundado, o que vai acontecer? O embrião ele vai chegar nesse endométrio e ele vai ter um espaço grande para ele poder adentrar e iniciar aqui o processo, finalizar aqui então todo o processo lá de maturação desse ovócito para se tornar aí um embrião e posteriormente o feto, certo? Então essa camada funcional ela vai se proliferar durante, né, essa fase inicial aí do processo do ciclo ovariano. Essa camada que a gente denomina de camada basal, ela vai ser importante porque caso não haja gravidez ou após o nascimento, toda essa camada funcional, basicamente, ela é retirada, ela é descamada, e essa camada basal, ela vai ser importante por repor todo esse tecido que foi perdido. Então eu perco aqui a camada, por exemplo, de tecido epitelial, camada de tecido conjuntivo e algumas regiões aqui das glândulas uterinas. Observem que na camada basal, vou aproximar aqui para vocês, nós vamos ter as regiões de basais mesmo, as regiões terminais das glândulas. Nessas regiões, nós vamos ter células tronco que vão ser importantes por repor principalmente esse tecido epitelial que nós vamos ter aqui recobrindo essa camada do útero. Aqui nós temos o miométrio, né, logo abaixo aí esse tecido. Então nós vamos ter, eu vou fazer só uma correção, nós vamos ter duas camadas longitudinais, uma interna e uma externa, e a camada do meio, a camada central, é uma camada espessa circular. Eu vou fazer essa correção aqui para vocês. Então, esse endométrio é endométrio na fase proliferativa. Vou mostrar para vocês agora um endométrio no início da fase secretora. Então, observem que a camada a camada funcional, ela está bem mais espessa quando comparada com essa camada aqui. Então, nós temos um espessamento aqui dessa camada funcional. Aqui a camada funcional, mais uma vez.
E aqui nós vamos ter a camada basal. A camada basal é ela que vai estar em contato direto aqui com o miométrio. Caso a mulher não engravide e entre na fase menstrual, o endométrio ele vai se parecer com isso daqui. Então aqui nós vamos ter o endométrio, aqui nós vamos ter a camada funcional. Observem que essas células elas começam a sofrer um processo de descamação, né? Então as arteríolas que vai entrar nessa região, elas basicamente elas vão se fechar para que haja morte celular e descamação dessa camada funcional. Essas arteríolas, para quem não sabe, eu vou mostrar aqui para vocês, elas vão ter um formato em espiral. Então a arteríola da região do útero, principalmente aqui nessa região do endométrio, vão ser arteríolas espiraladas. Imagina como se fosse uma mangueira torcida. Né? Então, se ela se torce mais, ela vai fechar ali o fluxo e eu não tenho fluxo sanguíneo para essa camada funcional. Por isso que essas células elas começam a sofrer morte celular e descamam durante a fase menstrual. Então, basicamente isso que vai acontecer. Aqui nós já conseguimos observar, basicamente só vamos ter a camada basal. Então, essa camada basal ela que vai ser responsável por repor toda essa camada funcional posteriormente. Então, as células elas precisam se multiplicar rapidamente, né, para dar origem, dar continuidade a esse processo aí e se tornarem camada funcional, camada basal. Aqui nós vamos ter, vou mostrar para vocês um útero. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou mostrar para vocês aqui um útero em menopausa. Observem que a região do endométrio, basicamente a camada basal e a camada funcional, elas diminuíram a sua espessura. Obviamente, durante esse processo de menopausa, nós temos diminuição da produção dos hormônios femininos. E o que vai acontecer? Eu não tenho indução do desenvolvimento dessas camadas. Então, observe que nós vamos ter as mesmas estruturas, mas nós vamos ter um tecido conjuntivo bem mais denso, né? Tá bem mais corado. E a camada, tanto funcional quanto basal, a gente consegue observar que há uma diminuição desse espessamento dessas camadas. Né? Então, nós não vamos ter aqui uma produção de hormônio como era, né, inicialmente. Por isso que eu tenho deposição aqui dessa matriz, esse endométrio, ele se torna um pouco mais denso, né, pela deposição dessa matriz aí, colágena principalmente. Então, observem aqui como que a estrutura do útero ele vai alterar nesse período da menopausa. Basicamente se torna um tecido conjuntivo, né, um pouco mais denso, obviamente não é denso, mas ele está mais denso do que era inicialmente. Aqui nós vamos ter a região do endométrio. Observem que eu não consigo identificar tão nitidamente onde fica o endométrio, onde que está a região da camada basal, como anteriormente, né? Obviamente para essa deposição de tecido conjuntivo. E além disso, nesse endométrio, a gente consegue observar basicamente umas regiões que a gente denomina de cistos, que são remanescentes aí das glândulas uterinas, né, que eram funcionais anteriormente, ok? Aqui nós vamos ter uma imagem que basicamente vai mostrar para a gente essas estruturas. Vou mostrar aqui para vocês. Esse livro que eu utilizo é o livro do Ross, de histologia. Algumas pessoas me pedem esse livro, só que eu tenho a versão dele em PDF, mas eu não posso disponibilizar para vocês, porque obviamente isso daí não é bacana para o autor. Essa imagem aqui a gente consegue observar a camada funcional, a camada basal. Aqui nós vamos ter as artérias espiraladas. Observem que aqui nós vamos ter as glândulas uterinas, certo? Então a glândula uterina ela vai ter sua origem aqui próxima à região do miométrio, né? Aqui no extrato basal, e ela vai chegar na região externa, ela vai passar aqui, né, para esse extrato funcional. É ele que vai descamar durante o processo de menstruação.
E aí aqui nós vamos ter essa imagem, que ela é bem bacana, que ela mostra pra gente aqui, basicamente, o estágio das fases, né, do ciclo ovariano. Observem que nós vamos ter pico de LH, pico de FSH, que são produzidos aqui na região da adenipófise. Isso vai induzir a maturação do ovócito. Esse ovócito, então, ele vai ser liberado e ele vai chegar até a região do útero para se fixar, caso haja, obviamente, processo de fertilização e fecundação. O que vai acontecer com esse endométrio durante essas fases aí? Observem que na fase proliferativa nós vamos ter a, a indução do espessamento desse endométrio. Aqui na fase secretora, eu mostrei para vocês o início da fase secretora, nós vamos ter o endométrio mais espesso do que na fase proliferativa e ele vai se manter por um tempo até entrar em processo, né, de descamação aqui na fase menstrual. Observem que nós vamos ter aqui também níveis de estrogênio e progesterona, né, variando de acordo aí com a indução de LH e de FSH e também do ovócito. A progesterona, eu disse que ia falar posteriormente, mas a progesterona, os níveis delas aumenta principalmente após a liberação aqui do ovócito, né? E quem produz a progesterona vai ser o corpo lúteo. Então esse corpo lúteo ele vai manter os níveis de progesterona caso haja gravidez, para que haja a manutenção aqui desse endométrio espesso. Então, para o desenvolvimento do embrião, esse endométrio ele precisa ficar espesso, para o embrião ele se fixa aqui na região do endométrio, e a progesterona e o estrógeno, eles que vão fazer a manutenção aqui desse endométrio sempre espesso, a manutenção aí desse endométrio, a parte funcional principalmente, né? Obviamente que é a parte basal, ela que vai dar origem a essa parte funcional. Então, para a manutenção aqui dessa região funcional do endométrio, eu preciso de progesterona e estrogênio, que é produzido pelo corpo lúteo. Ok? Dando continuidade, eu vou pular essa lâmina aqui de cérvix, não é tão interessante para a gente, mas dando continuidade aqui nós vamos ter a vagina. A vagina ela vai ser basicamente composta por um epitélio estratificado, escamoso estratificado não queratinizado, né, pavimentoso, as células pavimentosas. Essa região ela pode ser queratinizada ou não. Algumas regiões você pode encontrar região queratinizada. Logo abaixo nós vamos ter a lâmina própria, que é composta de tecido conjuntivo denso não modelado. Nós vamos ter a camada aqui de células musculares lisas, né? Então observem que nós vamos ter uma camada circular interna e uma camada longitudinal externa. E é importante a gente lembrar que na região da vagina nós não vamos ter glândulas, certo? Não tem glândula aqui nas camadas da vagina. Existem ainda corpúsculos, né, do sistema nervoso, mas nessa lâmina aqui a gente não consegue observar, que é basicamente corpúsculo aí do sistema nervoso parasimpático. Nós não temos aqui, não é observado. Só uma outra adendo, pessoal, que é importante. Às vezes pode se confundir o tecido da vagina com outras regiões, por exemplo, da cavidade bucal ou até mesmo do esôfago. Só que é importante a gente lembrar que no esôfago, principalmente, nós vamos ter glândulas aqui na camada do tecido conjuntivo, certo? O que não acontece com a vagina, tá? Então, a vagina nós vamos ter um tecido estratificado escamoso, pavimentoso. Nós vamos ter tecido conjuntivo denso não modelado e não vamos conseguir observar glândulas aqui nessa região. Então, para eu diferenciar isso aqui da região da cavidade bucal ou do esôfago, por exemplo, a gente pode, né, observar essas diferenças aí na estrutura histológica. Bom, posteriormente, nós vamos ter as glândulas mamárias. As glândulas mamárias, para quem não sabe, são estruturas lobuladas, né? Então nós vamos ter lóbulos. Nessas regiões dos lóbulos a gente consegue observar bastante tecido adiposo, né? Esse tecido adiposo ele vai ser importante para a produção aqui de leite, ele que vai dar suporte para essa produção. Nós vamos ter as regiões interlobulares,
Basicamente vão ser conexões aí de tecido conjuntivo. E, além disso, nós vamos ter as regiões intralobulares também compostas por tecido conjuntivo frouxo, certo? Então, nós vamos ter aqui as células epiteliais que vão compor essa glândula. Lembrando que as glândulas mamárias são glândulas tuboalveolares que derivam das glândulas sudoríparas modificadas na epiderme, tá? Então, as glândulas sudoríparas, elas que vão dar origem a essas glândulas mamárias. Elas vão estar localizadas no tecido subcutâneo. Ela vai ser inativa, obviamente, né, em algumas pessoas adultas. A indução da produção de leite ocorre principalmente durante o processo gravídico, né, durante a gravidez. Deixa eu ver o que mais que vai ser interessante a gente falar. Nós vamos ter cada glândula terminando em um ducto galactóforo, né, que vai se projetar aí externamente, vai se abrir por meio de um orifício contraído na papila mamária, certo? Obviamente essa estrutura ela não vai ficar aberta, ela vai induzir a sua abertura durante o processo aí de sucção. Abaixo da auréola, a área pigmentada que circula a papila mamária, cada ducto apresenta uma porção dilatada que a gente denomina de seio galactóforo. Obviamente a gente não consegue ver essa estrutura, né? Anatomicamente a gente consegue observar, mas histologicamente aqui não fica visível para a gente. Então essas células elas são células simples cuboides, como a gente consegue observar. Então a gente observa tecido conjuntivo desde tecido conjuntivo denso a tecido conjuntivo frouxo, formando as estruturas intralobulares e interlobulares, respectivamente. Aqui nós vamos ter uma outra glândula. Opa, deixa eu voltar. Em processo de lactação. Então observem. Aqui a gente consegue observar o ducto lactífero. A gente consegue observar. Observem que durante esse processo de lactação nós vamos ter bastante tecido conjuntivo denso, né? Então o seio ele vai aumentar além do motivo, né, da produção do leite. Nós temos também um aumento de tecido conjuntivo denso aqui nessas regiões. Observem que aqui internamente nas glândulas nós vamos ter, né, aqui o leite que vai ser liberado, né? Aqui nós temos os compostos que vão dar origem, né, a esse leite aí que vai ser liberado. E aqui nós vamos ter uma glândula mamária já em fase final aí do processo de lactação. Lembrando que o processo de lactação ele vai ser induzido, né, por hormônios. Nós vamos ter a prolactina que vai induzir a produção de leite e a ocitocina que vai induzir a liberação. Em volta de cada glândula mamária nós vamos ter células mioepiteliais que vão auxiliar esse processo aí de liberação do leite, né, durante o processo de sucção aí. Então observem que basicamente nós vamos ter um tecido conjuntivo bem denso quando comparado com essa glândula mamária que ainda não sofreu nenhum processo de lactação. Então observem que as estruturas ficam bem diferentes aqui, né? Bastante tecido conjuntivo denso. Denso não modelado, importante a gente lembrar disso aqui. Aqui nós vamos ter uma glândula, também em processo de lactação. Então observem aqui as regiões dos lobos, desculpa. Aqui as regiões dos lóbulos menores e as regiões dos alvéolos. Essa lâmina aqui está bem interessante porque a gente consegue observar aqui, né, alguns compostos produzidos aqui pelas células epiteliais, as células da glândula mamária, e vai dar início então um processo de liberação. Aqui está na fase inicial desse processo aí de lactação. Bom, pessoal, para finalizar, quem quiser visualizar essas lâminas, mais uma vez indico, vim aqui no sistema para poder olhar. Para finalizar, nós vamos ter aqui a placenta. A placenta, para quem não sabe, é uma estrutura... Deixa eu mostrar aqui para vocês, é melhor mostrar aqui na imagem.
A placenta, para quem não sabe, é uma estrutura discoide, né? A maioria das pessoas pensa que a placenta é toda essa estrutura, mas não é apenas essa estrutura discoide que vai ter contato aqui direto com a região do útero, né? Vai ter uma ligação direta à região do útero. A placenta ela vai ser importante porque é um anexo extraembrionário. Esse anexo ele vai ter uma importância ímpar porque é nele que ocorrem vários processos metabólicos do embrião. Eu tenho troca aqui de substâncias entre a mãe e o feto, né, e o embrião, obviamente, incluindo aí trocas de gases, né, de gás carbônico, oxigênio, além de metabólitos, né, como por exemplo glicose e outros compostos aí. Então, qual que vai ser essa estrutura da placenta? Antes da gente falar da placenta, aqui eu mostro para vocês uma estrutura aqui do embrioblasto, do trofoblasto, do blastocisto, desculpa. O blastocisto ele vai ser composto pelo trofoblasto, que são essas células que vão dar origem aos anexos embrionários principalmente, e uma outra estrutura, uma massa interna que denomina embrioblasto. Esse embrioblasto é ele que vai dar origem basicamente a todo o embrião. O trofoblasto, né, a partir de aproximadamente aí de 6 a 9 dias, nós vamos ter esse trofoblasto, ele vai se fixar a partir aí de uma semana, e essas células do trofoblasto elas vão se diferenciar em citotrofoblasto e sincício trofoblasto, e isso vai fazer com que esse embrião ele adentre aqui ao endométrio. Esse sincício trofoblasto, que são essas células aqui em vermelho, eles vão produzir algumas enzimas, alguns compostos que vão degradar a camada do endométrio e facilitar a entrada desse embrião. Né? Então, após algum intervalo de tempo, nós vamos ter o desenvolvimento desse sincício trofoblasto juntamente com as células do endométrio, eles vão se transformar no que a gente denomina de placenta. Em relação às células do embrião, tanto o cito quanto o sincício trofoblasto vão dar origem ao que a gente denomina de córion viloso, e esse córion viloso ele vai ser a parte embrionária da placenta. Já a parte materna da placenta vai ser composta pelas células do tecido conjuntivo, que vão se transformar em células cuboides, né, tecido conjuntivo aí do endométrio, vão se transformar em células cuboides, que a gente vai denominar então de decídua basal. Né? Então, essas células aí da decídua basal vai compor então a parte materna da placenta. A gente consegue observar essa estrutura, né, aqui do córeo. Vai ser um tecido epitelial simples cuboide. Então, observe aqui a estrutura do córeo. Aqui nós vamos ter o sincício trofoblasto. Não está muito visível, mas elas são células multinucleadas, né? Então, o sincício basicamente são células do citotrofoblasto que se uniram, se fundiram e se transformaram em células que a gente vai denominar de sincício. Tá? Então, são células multinucleadas que fazem parte aí desse córion viloso. Nesse córion viloso também nós vamos ter o que a gente denomina de estroma, que é tecido conjuntivo, que fica logo abaixo a esse tecido epitelial. Certo? Observem, gente, que o sangue materno ele vai circular por essas estruturas. Deixa eu ver se aqui vai ter uma imagem mostrando. Não, aqui eu não tenho. Mas basicamente nós vamos ter uma estrutura que a gente vai denominar de cotilédone, né, que são invaginações da placenta. E isso vai ser importante, que eu tenho uma imagem aqui mostrando para a gente as velocidades coriônicas secundárias, velocidades coriônicas terciárias. Sugiro que vocês leiam no livro de embriologia, que fica mais fácil de entender do que no livro de histologia. E aqui nós vamos ter as estruturas que a gente denomina de cotilédone, que basicamente, né, como se fossem pregas, como se fossem espaços aqui, né, de formação aqui dessas estruturas que eu falei para vocês. Aqui nós vamos ter então a decídua basal. Aqui nós vamos ter as regiões das velocidades coriônicas, né? E aqui observem que no cordão umbilical nós temos artéria e veias que vão se ramificar
e vão adentrar essas regiões que a gente vai denominar aqui de cotilédone. O sangue materno, ele vai vir aqui pela artéria espiralada, vai jogar o sangue aqui nessa região, nessas regiões do cotilédone. Esse sangue ele vai banhar toda essa estrutura aqui do córion, tá? Do córion viloso, e isso vai fazer com que haja, então, as trocas metabólicas. Então, o sangue materno ele não entra em contato direto com o sangue fetal. Basicamente, eu tenho como se eu estivesse banhando, né? Tivesse ali ao redor, né? Das estruturas do embrião. Né? Isso daqui, esse epitélio simples, juntamente com o epitélio simples do, dos vasos, facilita então as trocas aí de metabólitos entre mãe e feto, certo? Então, tenho basicamente aí essas estruturas. Então, aqui a gente consegue observar que então seriam as regiões do cotilédone, o sangue ele vai banhar essas regiões, e aqui nós vamos ter então as artérias e veias que vêm lá do cordão umbilical, eles vão passar por essas regiões aqui e fazer as trocas metabólicas com o sangue materno. Esse sangue materno ele vai voltar para a mãe através aqui das veias, então tem as veias aqui representadas em azul, e vai fazer então o retorno aqui venoso materno. O retorno aqui do embrião é feito, né, pelas veias, pela veia, é uma veia e duas artérias, tá? Eu vou fazer essa correção aqui de novo. O sangue, então, rico em oxigênio e nutrientes, ele volta aqui para o embrião através da veia e ele chega através das artérias. Aqui nós vamos ter uma imagem histológica do cordão umbilical. Então, a gente vai conseguir observar a região das artérias e da veia. Então, duas artérias e aqui uma veia. Aqui nós vamos ter um tecido simples cuboide que vai recobrir toda essa região do cordão umbilical. Nós vamos ter um tecido conjuntivo que a gente chama de geleia de Wharton, né, que é basicamente um tecido conjuntivo aí mucoso. Artérias umbilicais, veia umbilical. Certo, pessoal? Bom, então era basicamente isso que a gente tinha para falar sobre sistema reprodutor feminino. Esse assunto é muito denso, eu tentei ao máximo aqui resumir para vocês. Caso tenha interesse, alguma pergunta sobre o assunto, é só deixar a sua pergunta no vídeo. No mais, muito obrigado e até a próxima.